Ontem à noite, trocando de canais e assistindo tentando ver um pouco de telejornal, que se tornou algo muito difícil hoje em dia. Ontem foi dia 9/9, porque as TVs, os canais, o aparelhamento da mídia no Brasil, a ideologia, né, a deficiência ideológica que essa turma anda passando e se esforçando tanto para não dar notícia e sim opinião, e você já nem mais consegue saber exato o que é notícia, o que é opinião, de repente, a lavagem cerebral foi tão grande que você até se acostumou e nem percebe mais quando a pessoa está dando uma notícia e quando ela está dando uma opinião. E na maioria das vezes, eu particularmente como jornalista formado, eu abomino quando a pessoa fica dando opinião. Eu quero apenas a notícia, o que aconteceu. Aconteceu isso, onde, quando, como, porquê. Enfim, você aí, como telespectador de qualquer canal, como cidadão comum, tem o direito de gostar de alguém ou de não gostar de alguém. Imagine o seguinte, que você não gosta de determinada pessoa e tudo que ela faz, o que dizem dela, você meio que não percebe, o que for de ruim você acredita, e o que for de coisas boas ou de qualidade da pessoa você duvida ou você nem consegue enxergar. Isso não é legal para o pleito eleitoral, para um governante, para um prefeito, para um presidente da República. Os seus eleitores, em tese, se eu pudesse dizer algo bem valioso, seria: não se apaixone por nenhum candidato. Se apaixone por ideias, defina na sua cabeça quais são os princípios e valores que te norteiam. Eu já fiz vídeo falando disso, chamei o vídeo, se não me engano, de gradação, alguma coisa parecida, em que você pode ter um candidato que você goste 80%, porque tem afinidade com as coisas que você pensa. Você pode ter um outro candidato que ele se aproxima 60% ou 70% das coisas que você defende. E você pode ter um outro candidato que se aproxime apenas 50% ou abaixo disso, e aí talvez você até risque ele da sua lista. Acontece que ao te incentivar a gostar ou não gostar de alguém, você não percebe, você começa a não mais usar a razão com relação ao que aquela pessoa diz ou faz. Ontem, num determinado canal de notícias, a repórter, eu vou falar de onde foi da Globo News, pergunta para os seus entrevistados, que são participantes, comentaristas frequentes do programa, se o presidente Jair Messias Bolsonaro consegue redigir uma carta, porque, pelo que parece, houve uma participação ou influência muito grande do Temer ontem na carta que foi redigida e que o presidente leu. Ora, não vejo problema nenhum de ter pessoas ajudando o presidente a escrever uma carta. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece alguma coisa sobre os agulhas negras? Você já pesquisou? Você conhece alguém que entrou, que conseguiu passar no concurso dos agulhas negras? Estava dando uma pesquisada rápida, dependendo de ano para ano, são mais de 80 mil candidatos. Chegou a quase 100 candidatos por vaga. Você acha mesmo? E não tem nada a ver, tenho repetido tanto isso nos meus vídeos, não tem nada a ver com gostar ou não gostar do presidente. Uma coisa é você não gostar dele e, de fato, ficar com picuinha. Ou, de repente, você gostar e aprovar tudo que ele faça. Nenhuma das duas coisas seria o mais ideal. O ideal é você ter um senso crítico, falar que está acertando aqui, está errando ali, aqui ele tem condições, ali ele não tem condições. Você acha mesmo que uma pessoa que consegue passar num concurso tão difícil não consegue redigir uma carta? Pelo amor de Deus. Esse é o nível de jornalismo que a gente tem acompanhado e do qual, infelizmente, eu tenho que reconhecer que o nível é o mais baixo já imaginável dos últimos tempos. É claro que o presidente tem condições de escrever uma carta. Pode ser que ele não tenha feito, pode ser que ele tenha precisado de ajuda e tenha até sido justo ter pessoas em volta que o aconselhem, que troquem ideias, porque podem estar enxergando outros pontos. Daí a dizer que o presidente não consegue escrever uma carta, por favor, né? Um mínimo de decência. Não, volto a dizer, você pode ter outros candidatos, infelizmente, candidatos que defendam a família, a pátria, valores como valores do conservadorismo, a tradição, né? Gente que defenda a vida, a liberdade. São poucos ou talvez não tenha mais nenhum outro candidato. Existem gente até que nem acredita em nada disso, que acha que é só propaganda. Não importa, independente disso, você é capaz de fazer um raciocínio lógico em cima disso. E não faz sentido algum você aceitar notícias de um canal que te distorce tanto
as notícias, e não é nem mentira, é a interpretação deles. Um comentarista deles chegou ao absurdo de dizer que o Brasil Paralelo faz documentários baseados na verdade, mas coloca a interpretação deles. Pelo amor de Deus, é óbvio que os caras vão colocar a interpretação deles, assim como a Globo, a Band, a CNN, os portais de notícias, revistas, as rádios, todos colocam a visão deles em relação ao assunto. A questão não é bem essa, a questão é que só se coloca uma única pauta, é a destruição da imagem do presidente. Quem ganha com isso? Certamente as pessoas como nós, que trabalhamos todos os dias, que vamos para o mercado, que estamos nas ruas, a gente não ganha nada com isso. Eu não votei no Michel Temer, jamais votaria no Michel Temer e não queria o impeachment dele. São coisas distintas naquele momento, independente das acusações que tinham, se eram verídicas ou não, e outra, não confunda acusação com prova. Acusar é uma coisa, ter prova é outra situação. As pessoas estão confundindo, qualquer acusação agora não carece mais de prova. Então, assim, não é questão de gostar ou não. Eu fui contra qualquer tentativa de impeachment do Temer, independente de qualquer coisa, porque para o Brasil aquele momento ia ser a pior coisa que pudesse acontecer. Um presidente com menos de 2 anos para frente para cumprir o mandato e passando por crises políticas. A nossa Constituição parece que foi escrita para privilegiar crises. Então, pense com um pouco de racionalidade, esqueça o sentimentalismo de lado, deixe de lado, tente fazer análises o mais sérias e imparciais possíveis. Para o Brasil, não existe nesse momento menor condição de ficar falando. O impeachment deveria ser uma situação da mais extrema, assim, uma a cada 100 anos, e olhe lá. Parece que com essa oposição aí, eles vão tentar impeachment todos os dias. Se espirrar, eles vão falar em impeachment. Se atravessar fora da faixa de pedestre, eles vão falar em impeachment.